Vou tirar uma dúvida de alguns colegas que advogam na área do juizado especial, certo? Aqui, uma dúvida aqui do escritório, e aí eu resolvi isso aqui e o pessoal não conseguiu interpretar essa parte aqui, porque a lei, às vezes, você não consegue interpretá-la porque você não vive a realidade fática do jurídico do dia a dia. Quando eu me lembro, quando eu era estudante de direito, quando está escrito lá, o autor providenciará a citação. Eu imaginei, como é que é isso? Eu fui ter que ir atrás, na prática, saber como é que é isso. E eu vi na prática um colega falar, o autor providenciará a citação, ele pegando uma carta, mandando pro réu, falando aqui, ó, você está sendo citado, você está respondendo no processo. E não é assim que funciona, né? Você tem que indicar o endereço, aí o judiciário vai mandar um AR ou um oficial de justiça. Tá? Então, assim, umas coisas que está escrita na lei, as pessoas confundem. O que acontece aqui no juizado? Uma coisa muito importante que as pessoas aqui erram muito. Juizado especial na primeira instância, não tem custas nem honorários de sucumbência. Primeira instância. Eu posso entrar com advogado até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Acima de 40 salários mínimos, acima de 20 salários mínimos, até 40, precisa de advogado. Então você entra com um processo do juizado. Vamos aqui um exemplo clássico. Todo advogado da área civil vai trabalhar, chama nome sujo. O nome do cliente está sujo. É uma ação de dano moral, que esse dano moral é in re ipsa, dano moral presumido, basta você demonstrar que o nome do cliente chegou à restrição de cadastro nos órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa, protesto, cartório não entra, tá? E aí você entra com pedido. Eu vou falar alguns termos técnicos e os termos mais populares, para você também pegar essa gingada e trazer para o cliente. Porque você fala, ó, juizado especial de cível do Tribunal de Justiça, vai lá, ele não vai entender. Você fala juizado de pequenas causas. Essa ação sua vai ser no juizado de pequenas causas. Pronto, já entendeu. Certo? Então, como é que funciona? Você não paga, não tem custas. Independente do procedimento, se você está cobrando cheque, se no procedimento aqui, fora do juizado, seria uma execução, uma ação de execução, e se já passou aquele período período da execução, que seria 6 meses mais 30 dias na mesma praça, 6 meses mais 60 dias, 90 dias em outra praça, vai para a ação monitória, né, até 5 anos. Prescreve com 5 anos. Então, o que você vai fazer? Olha, você entra com ação de cheque, vai ser o mesmo procedimento, vai marcar uma audiência, e nessa audiência tem que ser presencial, o autor tem que ser presencial. Não adianta você ir com procuração, com poderes para transigir, para acordar, não resolve, certo? O que tem que ser é uma questão presencial, a presença do autor é imprescindível. Você entrou com a ação de dano moral. A ação de cobrança de cheque é o mesmo rito. Vai marcar audiência. O rito é o mesmo, certo? O rito é o mesmo. E juizado especial civil, não, a maioria dos estados não aceita pedido de tutela de urgência, certo? O juizado federal aceita. Agora, nas ações de juizado especial, a maioria dos estados não aceita pedido de tutela de urgência. Tá joia? Então fique atento. Se o cliente quer algo, uma providência mais urgente, entre com a ação na vara comum e peça uma tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental, enfim. O que vai acontecer aqui? E aqui que tá. Você, quando entra com a ação, não paga custas. E aí você pede dano moral e ganhou lá 5 mil reais. 5 mil reais de dano moral. A empresa recorre dessa ação. Aí a empresa ela vai pagar as custas judiciais. E a dúvida aqui do escritório é, o juiz na sentença, ele colocou assim, pago 5 mil reais e devolução das custas e as despesas. Deixou lá na sentença. Aí os estagiários aqui, o pessoal do escritório perguntou, mas como? Se não paga a custa, por que o juiz deixou isso aqui? Aí tenho que explicar para ele, olha, o juiz tem que deixar fixado, porque se houver alguma despesa processual, quem vai pagar é quem perdeu, ok? Não tem perícia, porque não pode ter perícia no juizado, mas eu vou explicar por que o juiz tem que deixar isso aqui escrito na sentença.
Porque, como nesse exemplo do caso concreto nosso, a empresa recorreu. Ela recorreu, ela pagou custas judiciais, certo? A empresa pagou custas judiciais e quando chegou lá no segundo grau de jurisdição, que é um órgão de primeira instância, que são 3 juízes de juizado especial, turma recursal é um órgão de primeira instância, mas de segundo grau de jurisdição, ou seja, aquele que está conhecendo em segundo lugar o processo, mas é um órgão de primeiro grau de jurisdição, não é órgão de segundo grau, tá? Fica atento a isso, tá? Fica bem atento a isso. E manteve a sentença. Manteve a sentença, não gerou custas para ser ressarcida para o autor, porque o autor não recorreu, certo? Mas vamos supor que o autor recorra. Se você recorrer, aí precisa de advogado. É só na primeira instância que não precisa de advogado, não precisa de advogado até 20 salários mínimos e não tem custas. Na segunda instância, precisa necessariamente de advogado, seja qual for o valor da causa. Um cliente entrou lá com 5 mil, sem advogado. Aí ele quer recorrer, ele precisa de advogado. Entendeu? E aí, lá no segundo instância, lá no segundo grau, né? Que é um órgão de primeira instância, na turma recursal, certo? Na turma recursal, ele reformou. Você entrou com recurso dizendo assim, ó, 5 mil é pouco, eu quero 8. E o réu entrou com recurso dizendo, ó, 5 mil é muito, no máximo eu tenho que pagar 1. Aí você ganha o recurso, e aí para você fazer o recurso, você não só paga o preparo, que é as custas do recurso, mas você paga também as custas iniciais. Por exemplo, aqui em Brasília, que as custas R$600 mil, uma causa de R$30 mil, a custa é R$600. Mais, acho que é R$30 as custas do recurso. Então, você paga os R$600 mais os 30 para fazer o recurso inominado para a turma recursal. Ok? E aí, quando chegou lá, a turma reformou a sentença, você ganhou a ação, o réu pagou as custas dele, ele vai ficar com prejuízo dele. Agora, você que pagou as custas para recorrer, você vai ser ressarcido dessas custas, dessas despesas, no cumprimento de sentença. Se você não recorre, praticamente você não teve gasto. Se você não tiver gasto, não vai ter o que ser ressarcido de custas, óbvio. Agora, se você recorreu e ganhou, foi certo? O que vai acontecer? Você vai ser ressarcido nessas custas. Então, quando voltar, vou abrir aqui um artigo para explicar bem essa parte que as pessoas não entendem. Eu estou falando dos pontos mais que a gente vê mais de falha que o pessoal não entende. Então, volta o processo para o juiz de primeiro grau para iniciar a fase de cumprimento de sentença. E aqui você não tem que expedir custas do cumprimento de sentença, porque na primeira instância, como eu falei, a regra, vou falar das exceções agora, primeira instância não tem custas, ok? Nem tem honorários, não tem custos nem honorários. O que vai acontecer aqui? Ó, você não precisa pagar as custas do cumprimento de sentença como você pagaria lá no procedimento comum, salvo se você for beneficiário de justiça, óbvio, você não vai pagar. Mas aqui, também, no juizado, você pode pedir a gratuidade. Como é que você pede a gratuidade? No momento do recurso. Quando você entra com recurso nominado, ó, 5 mil é pouco, eu quero 8. Só que o meu cliente não tem condição de pagar essas custas. Esses R$600 mais esses R$30 de preparo. E aí você junta os comprovantes de despesas, pedindo a gratuidade de justiça. E aí o juiz de primeiro grau vai deferir ou não. Se ele indeferir a gratuidade de justiça, vai subir para o tribunal. E o tribunal pode reformar e aceitar a gratuidade. Ou se o juiz indeferir ou deferir, falar, não, você tem gratuidade. E o recurso chegar lá no segundo grau, na turma recursal, a turma também pode reformar. E falar, não, você não merece gratuidade de justiça. Entendeu? E pedir para você pagar as custas. Então, esse juiz, essa primeira juízo de prelibação dele aqui, não vincula o recurso. Então, ele vai aceitar seu recurso com gratuidade ou não, certo? Se ele não aceitar, no próprio recurso inominado, você vai agora acrescentar o capítulo de deferimento
de gratuidade de justiça, que além do que você está recorrendo, ainda você vai colocar mais para reformar a decisão do juiz que não aceitou a gratuidade, e aí a turma vai dizer se aceita a gratuidade ou não. Se ela aceitar, vai mandar você pagar as custas. Se não aceitar, vai mandar você pagar as custas. E se ela aceitar, a turma também pode dizer que não, mandar você pagar as custas, certo? E aí o que vai acontecer? Não paga as custas. Não paga as custas de cumprimento de sentença. Não paga as custas de cumprimento de sentença. Aqui no juizado especial. E aí, você vai então pedir que o juiz intimar o réu para efetuar o pagamento em 15 dias, certo? E estou utilizando essa dogmática dos 15 dias úteis também no juizado especial, estão usando, até onde eu conheço, a maioria dos estados adotaram isso. A aplicação, de maioria dos juízes aplicar isso, a aplicação dos dias úteis também no juizado, salvo com expressa disposição em contrário. Então é assim, você não paga custas de primeira instância. E as custas que você gastar, e no caso no recurso, vai ser ressarcido aqui. Então vamos supor que você recorreu, 5 mil é pouco, pagou as custas, preparo, subiu, o juiz deu 8. E lá na decisão da turma, vai dizer, devolva também as custas e os honorários, vai fixar honorários lá de sucumbência lá recursal, tá? Então o advogado vai ganhar honorários lá, ó, 10% de honorários, 15% de honorários, mais devolução das custas. Aí quando reiniciar o cumprimento de sentença, você vai pedir os honorários, que é devido para o advogado, certo? Ressarcimento das custas que o autor pagou e o valor da causa de 8 mil, aqui, que é o exemplo nosso de dano moral. Então fica atento a isso. Eu vejo gente que não coloca as custas para ressarcir, o cliente pagou e não coloca. Eu vejo gente que coloca querendo expedir cumprimento e você paga, já era, não devolve, tá? Não devolve. Tá bem escrito lá. Se você pagar as custas, eles não vão devolver. Fica atento a isso. E aqui, ó, o artigo fala aqui. Artigo 55 é a exceção. Desse Paulo aqui, ó. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custos e honorário de advogado, ressalvado, aqui, vou abaixar aqui um pouco mais, litigância de má-fé. Então, na sentença não vai ter custos nem honorários, como eu falei, não vai ter custos nem honorários. O juiz pode deixar previsto em caso de eventual recurso por litigância de má-fé, certo? Vou diminuir aqui um pouquinho para você encaixar melhor aqui. Vamos lá, vamos entender aqui esse artigo 55 da Lei 9.099, que é a Lei de Juizado Especial cível, né, no âmbito estadual, não é juizado federal não. Estou falando aqui do âmbito federal, tudo que eu falei aqui se aplica, muda algumas coisas, tem que estar atento a isso, mas esse aqui, juizado especial. Então não vai ter custas, o juiz não vai dar. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários, que serão fixados de 10% a 20% do valor da condenação, e não havendo o valor da condenação, o valor da causa corrigida. Veja que aqui não existe um parâmetro o juiz fixar do jeito que ele quer. Ah, é só R$1.000, R$2.000. O juiz tem que fixar do valor da causa ou do valor de ganho. Você pediu R$40 mil, dano moral. Você ganhou 5. O juiz vai fixar 10% dos seus honorários sobre os R$5 mil. E se você não tiver um parâmetro, ele vai fixar sobre o valor da causa corrigida ainda. O valor da causa corrigida. Então, ele não pode chegar a falar R$1.000 de honorário, R$500 de honorário. Não existe aqui no juizado o valor aleatório. Tem que respeitar isso aqui que está escrito, certo? E aí, na execução, não serão contadas custas, salvo, da mesma forma que eu te falei, que é a fase de cumprimento de sentença, que ele chama aqui de execução, porque é uma tutela executiva. Cumprimento de sentença é uma tutela executiva, certo? Essa tutela executiva, você pede ela quando você entra com ação de execução judicial ou numa fase de cumprimento de sentença de uma ação que veio de conhecimento e agora tornou um cumprimento de sentença. É uma tutela executiva. Então, essa tutela executiva aqui não vai ter custa. No primeiro grau, você vai iniciar a fase de cumprimento de sentença, não vai ter custas, tá? Vai ser aqui cumprimento de sentença.
Porque ele chama aqui de execução porque é uma tutela executiva, mas é cumprimento de sentença. Tudo vai virar um cumprimento de sentença. Mesmo de um cheque, de um título, o procedimento é o mesmo. Vai chegar uma fase executiva, a fase de recebimento. Você fala para o cliente, está agora nas fases de recebimento. Primeiro a gente entra com ação para conhecer a dívida, depois a gente entra com uma outra fase, que é a fase de recebimento da dívida, que são instrumentos para que você não pode mais discutir a dívida. Você apenas vai agora discutir o valor se houver algum erro material do cálculo. Então, aqui na fase executiva, a fase de cumprimento de sentença, não só vai ter custas se tiver litigância de má-fé, quando a pessoa faz algum pedido, o juiz condena litigância de má-fé, certo? Improcedência dos embargos, hoje você entra lá com 8 mil reais de execução e corrige lá, faz a correção monetária conforme a sentença, vai para 9. Aí o réu fala, não, tá errado seu cálculo. Não é para dar 9, é para dar 8.100, você fez errado. E inventa lá uma desculpa lá, uma coisa sem nexo, e aí o juiz vai receber esse embargos, que no cumprimento de sentença seria impugnação, cumprimento de sentença, aqui ele chama de embargos. Se fosse uma ação de execução de título judicial, seria uma ação de embargos à execução. Então aqui ele chama, o juizado chama de embargos, certo? Que é semelhante à impugnação do cumprimento de sentença. Não é semelhante ao embargos da fase executiva. É mais semelhante aqui à impugnação, porque é dentro do próprio processo. Embargo de execução é uma ação apartada, que tem todos os requisitos da inicial e vem apenso ao processo de execução. Ok? A impugnação é uma impugnação do valor da causa e ela vem dentro do próprio processo. Ok? É bem diferenciada. E aqui, essa embargos do devedor é semelhante à impugnação da fase de cumprimento de sentença. Ok? Então, se ele chegar e recorrer, o juiz vai e fixa custas. Ok? Fistas condenará em custas. E esse aqui também é a dúvida. Tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Então, ele chega e impugna. Ele chega com esse embargos, o juiz não aceita. Fala, não, o valor está certo, 9 mil reais, está certo. Aí ele vai e recorre. Não é agravo, porque não cabe agravo, seria um recurso nominado. Aí recorre, porque não cabe agravo, dessa decisão. E aí o recurso é julgado improvido. O recurso é julgado improvido, aí novamente vão fixar custas para que sejam devolvidas, entendeu? E pagas essas custas. E vão fixar também honorários, certo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Manda aí para nós. Isso é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, para você aí ficar atento na sua advocacia, não claudicar, não vacilar nessa parte de juizado especial. Ficou alguma dúvida, sugestões, manda aí e nós vamos tirar para vocês, tá bom? Entra lá no nosso grupo secreto do Telegram e se você mandar sua dúvida, a gente responder lá. A gente mandar para você lá, tá bom? Até mais, fica com Deus, compartilhe, curte e até a próxima.